Volkswagen Polo, para você que busca um sedã compacto a compacto premium, na faixa dos R$40 mil, vamos falar tudo sobre esse veículo hoje, que inclusive é o meu carro do uso pessoal há mais de 6 anos. Vamos falar tudo sobre design externo, um pouco de história, parte interna, lista de equipamentos, acabamento, conjunto mecânico, bem importante a gente falar aqui. Vamos levar esse carro para a estrada, dar uma volta, passar todas as minhas impressões ao volante. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Volkswagen Polo foi lançado no nosso mercado em meados de 2002 para 2003 com a missão não de substituir o Gol, como vários outros tentaram também, né? Esse carro aqui veio para estar num degrau acima entre o Gol e o Golf. Isso na versão hatch, né? Porque na versão sedã ele estaria abaixo do Santana, abaixo do próprio Bora, que vinha importado do México. O sedã aqui, em alguns momentos, ele foi o mais barato à venda pela Volkswagen, né? Uma vez que o Polo de terceira geração tinha saído de linha e não tínhamos mais o Voyage, né? Que só foi ser relançado em 2009. Então esse carro aqui veio com aquela missão de ser também o sedã compacto da marca lá em meados de 2002 para 2003. E ele ficou vários anos no nosso mercado, nessa plataforma aqui que é a PQ24. Essa é a 4ª geração global do Polo, que veio, inclusive, já bem alinhado com a Europa, né? Ele era o mesmo carro, né? Aquele primeiro farol zoião, né? Que muita gente fala, né? O farol redondo, frente de Mercedes, como prefira chamar. Esse carro, ele inovou muito em tecnologia, em processo de fabricação. Por exemplo, já lá em 2002 para 2003, toda a carroceria dele já era soldada a laser. Foi o primeiro veículo nacional com essa tecnologia. Isso garantia uma rigidez torsional aqui de carroceria muito melhor, garantindo uma excelente estabilidade sem comprometer tanto o conforto ao rodar. E ao longo dos anos ele foi ficando no nosso mercado, foi fazendo seu sucesso, né? Primeiramente ele vinha nas motorizações 1.6 e 2.0 apenas a gasolina. E também tinha uma versão com motor 1.0 16 válvulas que dava um pouco mais de problema ali. É um motor que não se deu muito bem aí no nosso mercado, né? Os 1.6 8 válvulas e 2.0 foram seguindo ao longo dos anos. Em 2007 ele teve seu primeiro facelift, também alinhado com o design lá da Europa. Ganhou aquela grade em V, né, que era a tendência de design da Volkswagen na época, tanto a versão hatch quanto a versão sedã. E nessa época o motor 1.6, que nós vamos ver um pouco mais à frente aqui nesse vídeo, ele já era flex, se tornou flex em 2005. A partir de 2009 o motor 2.0 também passou a ser flex. E em 2012, esse carro aqui passou pelo seu segundo facelift, né? Uma harmonização facial apenas nessa parte dianteira para ter uma sobrevida no nosso mercado e ficou mais 2 anos até sair de linha em 2014. Essa unidade aqui específico é um 2012/13, motor 1.6, câmbio manual, na versão Comfortline, que é a mais completinha desse carro nesse ano modelo. E começando pelo design da parte dianteira, né, desse veículo, como eu disse, né, ele já passou pelo um facelift, então aqui ele já estava mais parecido até mesmo com o Jetta de 6ª geração, em questão de para-choque, né, claro, vamos nas devidas proporções. Para-choque mais liso, porém manteve aqui o desenho dos faróis, que sempre vinham em máscara negra nessa geração, nesse facelift de 2012 a 14. Também vinha sempre com faróis de foco duplo, né? Então o foco do alto aqui na parte central, foco do baixo na parte externa. E a luz de seta inferior aqui completando esse conjunto óptico. Grade em black piano. Na versão de entrada, ela não vinha com esses detalhes cromados, que são exclusivos da versão Comfortline. E um outro item que também vinha disponível nessa versão Comfortline eram os faróis de neblina, que auxiliam numa iluminação um pouco mais próxima aqui do veículo. Na parte dianteira aqui, sem segredos, não mudou muito o design. O recorte do capô é o mesmo, inclusive, e os limpadores de para-brisa aqui tiveram uma mudança ali de 2010, 2011 para frente. Mudou o encaixe aqui, era aquele limpador tradicional, né, aquela paleta mais comum, né, do nosso mercado. E de 2010 para frente passou a vir com essas
Aerofit, né, ou Blade, ou de silicone, como muita gente também chama, que hoje é complicado de achar as paletas originais desse carro, as medidas originais, o encaixe certinho aqui. Geralmente vem umas paletas um pouco modificadas ali para atender esse carro, porque ficou pouco tempo no mercado, então não se produziram tantas, né? Geralmente eu costumo usar a do Fox aqui, que também dá certo. Passando para a parte lateral desse veículo, podemos observar aqui as rodas de liga leve de aro 15. Tinham dois desenhos principais dessas rodas, né? Essas aqui que vocês estão observando e uma outra que vinha na versão 2.0. E as medidas de pneus originais são as 195/55/15. Perfil um pouco mais baixo para favorecer um pouco a estabilidade desse veículo, porém acaba não ficando muito confortável dentro de cidade, em ruas e estradas não tão bem pavimentadas. Outra diferença também desse segundo facelift, né, é que antes o Polo vinha com o repetidor de seta aqui no paralama. Agora ele vem já aqui integrado ao retrovisor, que tem ajustes elétricos já de série também nessa versão. E inclusive o retrovisor do lado direito tem a função tilt down, né, que baixa automaticamente o espelho quando você engata a marcha ré, para você poder visualizar melhor a guia. Detalhe do emblema da versão Comfortline. Essa versão tinha disponível tanto com o motor 1.6 quanto o motor 2.0. E passando aqui para a parte lateral, podemos observar, nesse carro aqui já em específico está com insufilme, né, um vidro mais escurecido, mas ele vinha com os vidros verdes já de fábrica, já dava uma quebrada na luz do sol, bem legal. Linha de cintura um pouco mais baixa, né, vamos dizer assim, tem uma boa área envidraçada, um black piano aqui na coluna B, anteninha de teto, sem segredos. E esse carro ele tem uma boa altura do solo, não é aquele carro assim que vai raspar com facilidade numa lombada mais alta, a não ser que você esteja com 3 passageiros no banco de trás e talvez o porta-malas carregado, né, vai mudar um pouco aqui a altura desse carro, aí sim pode ser que ele bata um pouco o fundo ali numa lombada mais alta. Então fique ligado nesse detalhe. Passando aqui para a parte traseira, também podemos observar algumas mudanças do facelift de 2012, começando pelos para-choques, que nos 2011 anteriores eles tinham aqui um borrachão diferenciado, podia vir ou não pintado na cor do veículo, aqui já adotou um design mais liso e também já conta com sensores de estacionamento de série em todas as versões desse Polo aqui de 2012 em diante. Como é a versão sedã, né? Temos uma traseira um pouco maior e também já vem com esse mini aerofólio aqui completando o design. Lanternas traseiras sem segredos. Aqui na parte externa tem a luz de posição e luz de seta. Na parte interna, luz de ré. E a luz de freio vem aqui na parte inferior externa e também conta com a terceira luz de freio aqui no vidro, né? A luz elevada ou brake light. E esse carro também já vinha de série, claro, com o desembaçador traseiro. Não dá para ver aí desse lado, mas aqui temos o tanque de combustível de 50 litros de capacidade. E a abertura dele acompanha a abertura das portas. Ele tem uma trava elétrica na tampa externa que ela aciona juntamente com as travas das portas. Então, se você chegar no posto de combustível, basta destravar as portas pelo botão ali na porta do motorista que você vai permitir o acesso do frentista para abastecer o seu carro, não precisa entregar a chave. E esse carro tem um tanque de 50 litros de capacidade, que também foi uma outra modificação, só que essa aqui foi ali em meados de 2010 para 2011, né? Então ele passou a ter uma autonomia um pouco melhor do que os Polo um pouco mais antigos, como você pode observar aqui em cima, né? E não só em autonomia, mas o consumo de combustível desse carro também, em números oficiais, ele não parece ser tão bom como você pode observar aí. Mas na prática, você sabendo levar esse carro de forma tranquila, sabendo antecipar o tráfego à frente, andando de forma mais de boa, né, vamos dizer assim, você consegue médias bem melhores do que essas oficiais e eu vou mostrar isso na prática quando a gente for dar uma volta nesse carro. Então fique comigo até o final. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de inscrever, deixar o seu like, para que eu possa continuar trazendo sempre mais conteúdos dessa forma para você. Chegamos aqui então no porta-malas do Polo Sedã, que você pode abrir tanto pela chave, né, pelo botão central aqui, que diga-se de passagem, né, chave canivete, com abertura, fechamento das portas. Se você apertar e segurar o botão de abertura, você também consegue abrir os vidros, o que é bem legal em dias mais quentes, né?
E você também tem aqui a abertura elétrica do porta-malas pela chave, pelo telecomando. Ou também pelo botão que fica aqui escondido, uma microchave, e você tem acesso ao porta-malas de 432 litros de capacidade, que inclusive é todo forradinho aqui em carpete, não tem nada de lata aparecendo, a não ser na parte superior aqui em cima, né, que aí não tem jeito, né, é difícil um carro que tem essa parte aqui toda forrada, mas tem uma tampa aqui de plástico forrando totalmente, né, a tampa do porta-malas para não deixar nenhum mecanismo, nenhum fio aparecendo, nada. O que hoje a Volkswagen está tirando isso dos carros, né? Por exemplo, o Virtus só vem com a capinha aqui assim, né? Então percebia-se que a montadora tinha um certo cuidado maior, né? Além disso, também tem aqui o puxador, né? Tanto de um lado quanto do outro, para você poder descer essa tampa sem sujar as mãos. E também a abertura, vocês já puderam observar que ela é do tipo pantográfica, né? Então, você pode lotar esse porta-malas aqui de bagagens que ainda assim, quando você baixar a tampa, não vai correr o risco de danificar nada. O banco traseiro ele é rebatível de série, porém ele tinha a opção, né, de ser bipartido, como é o caso dessa unidade aqui, né, que está com esse opcional instalado, mas nem todos os Polo sedã que você vê por aí vão ter esse item. Também tem iluminação, então um porta-malas aqui de capacidade bem razoável para um sedã compacto, a compacto premium, né? Tava próximo ali do Voyage, né? Curiosamente o Voyage compacto tinha um porta-malas maior que esse aqui. Mas esse dá para levar bagagens aí de 4, 5 pessoas sem maiores problemas. E o step vem nas mesmas medidas dos pneus principais, então sem problemas também quando você precisar utilizar o step. E bora agora conhecer a parte interna desse veículo, vamos falar de lista de equipamentos, qualidade do acabamento interno, então vem comigo agora. E começando falando aqui de acabamento, né, que inclusive é um dos pontos, vamos dizer assim, negativos, não só do Polo, mas de vários outros aí da marca, né? É claro que aqui temos plástico duro em sua grande maioria, né? Aqui é um plástico, tem uma textura razoável, mais ou menos, mas é um plástico assim bem seco, faz bastante ruído com o passar do tempo, só que temos um tecido aqui de melhor qualidade nessa parte inferior. É o que salva a questão aqui do acabamento. Só que também você, com o passar do tempo, é muito comum de ouvir ruídos do próprio mecanismo do vidro elétrico nessa parte interna aqui da porta. O mecanismo aqui, ó, do pino da trava da porta é bem comum também. Assim como o painel, de uma forma geral, você consegue perceber alguns ruídos característicos. Mas falando aqui de equipamentos, né? Já deu para perceber e também já falei, né, que esse carro conta com travas elétricas que também acionam automaticamente quando você passa ali dos 20 km por hora, retrovisores elétricos, né, e vidro elétrico nas 4 portas também já vinha de série nessa versão Comfortline. E com One Touch para as portas dianteiras, né, tanto para descer quanto para subir. Também botão aqui de trava para os vidros traseiros, né? E o conjunto de luzes você aciona por essa chave giratória bem característica também da Volkswagen. Aqui vocês podem observar que ele tem uma função auto, né? No primeiro momento pode indicar que esse carro tem faróis de acendimento automático. Sim, tinha esse opcional disponível para o Polo nesse ano modelo, só que nem todos vieram instalados, né? Mas mesmo assim, grande maioria vinha com esse auto escrito aqui, que quer dizer que ele tem um sistema Follow Me Home. Então, quando você sai do carro e deixa aqui no alto e trava o veículo no alarme, ele vai acionar os faróis por alguns segundos para você visualizar ali uma garagem mais escura, algo do tipo. E também, quando você chegar, se aproximar do veículo e destravar o carro no alarme, se a chave estiver aqui no alto, ele também vai executar essa função. As outras funções, bem simples, né? Luzes de posição e farol baixo. Se puxar aqui um estágio da chave, aciona os faróis de neblina, e que você só consegue também puxar quando está ali na posição do farol baixo. Nas outras posições, essa chave ela não vem. Detalhe aqui do painel central, né, também todo em plástico duro, como eu falei, acabamento de uma qualidade não tão boa assim. Só que uma coisa que melhoraram nesse Polo aqui, depois do facelift, é o acabamento central aqui do painel, essa parte aqui mais em um cinza, né? Esse detalhe, nos Polo mais antigos, vinham num preto e tinha um revestimento ali por cima, né, parecendo um emborrachado,
que era muito fácil de arranhar e ele soltava uma cola assim com certa facilidade. Então é muito comum você ver aí uns polos mais antigos um pouco usados com esse acabamento aqui meio que grudando nos dedos mesmo de fato. Então aqui melhorou bastante nesse quesito. Volante também alinhado em design, né, com praticamente todos os outros aí da marca. Tem ajuste de altura e profundidade da coluna, o que é bem legal, né? Mais completinho. Comandos no volante para o sistema de som e para o computador de bordo. Esse detalhe aqui já vinha como opcional. Chave de seta sem segredos, né? Empurra a alavanca para frente, farol alto, puxa para trás, piscou. Posição de repouso, seta para um lado, para o outro. Com a ignição desligada, ele tem uma outra função interessante que é mais comum de se ver na Europa, né? Se você baixar a seta aqui para um lado, ele vai acender a luz de posição daquele lado correspondente. É um detalhe curioso, né, que é muito utilizado lá, né, que tem ruas um pouco mais escuras, né, muitos períodos de neve, né, então é mais para sinalizar. Aqui já não se usa tanto. Lado direito, alavanca do limpador de para-brisa, né? Primeiro estágio, velocidade intermitente, segundo velocidade normal, terceiro velocidade rápida. Empurrou a alavanca para baixo, limpada única. E aqui tem uma chavinha para você regular o tempo entre uma limpeza e outra na função intermitente, o que é bem legal. Quadro de instrumentos aqui bem completinho e que nós vamos colocar em funcionamento aqui para vermos as funções. Só lembrando que eu já gravei um vídeo completo falando sobre o computador de bordo, todas as funções que esse carro tem, vou deixar o link na descrição, mas aqui resumindo, né, se eu der um ok aqui, porque a porta está aberta, então ele fica ali avisando o tempo todo, tem ali já acesso ao computador de bordo, né? Tem ali, por exemplo, consumo médio. Se eu mudar aqui no volante, né, do lado direito, eu tenho autonomia, distância percorrida, velocidade média, tenho também tempo de viagem, consumo instantâneo e voltei para o consumo médio. E esse aqui é aquele sistema iSystem, né, da Volkswagen, né, que se eu apertar aqui no menu eu vou ter acesso a algumas configurações interessantes do veículo, né? Ali, por exemplo, está piscando o estado do veículo porque ele está com a porta aberta, né? Então ele vai me informar ali. Se eu voltar aqui no menu, eu posso configurar e eu vou ter ali, por exemplo, alerta de velocidade, que esse carro também conta, eu posso configurar aqui para ele me dar um aviso, né, a tantos quilômetros por hora, né, para eu evitar algum radar, alguma coisa desse tipo, né, para me avisar. Também, sensor de estacionamento, consigo regular a altura, né, o volume do bip, consigo configurar também para as janelas fecharem ou abrirem junto com o alarme, travas e destravas das portas para eu poder também configurar se eu quero que destrava só a porta do motorista primeiro ou se pode destravar tudo de uma vez. Avisos de manutenção que eu também posso configurar aqui, idioma. Então tem uma série de configurações interessantes nesse quadro de instrumentos. Mostrando aqui mais em detalhes, do lado esquerdo, né, tem um contagiros de fácil visualização, assim como o velocímetro do lado direito. Volkswagen tem essas coisas, né, de colocar um quadro de instrumentos sempre de informações bem claras e objetivas. Podem notar também que o 100 km por hora ali está sempre localizado na parte superior. É uma curiosidade que todos os veículos da marca também utilizam dessa forma, né? De 2000 e poucos aí para frente, tudo vem assim nesse padrão. Na parte superior, do lado esquerdo, ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento, do lado direito, ponteiro de combustível. Na parte inferior do computador de bordo também tenho a temperatura externa. Então, bem completinho aí, com certeza para você fazer uma longa viagem quando precisar. Passando aqui para a parte central, temos um porta-objetos na parte superior. Né? Dá para colocar uma carteira, uma coisa mais rasa, não algo tão grande, senão vai escorregar aqui para fora desse compartimento, né? Saídas do ar-condicionado, aqui na parte central o botão do pisca-alerta, né? E do lado direito, desembaçador traseiro. O sistema de som original aqui é o RD5, na época, né, vinha de série também, nessa versão Comfortline. E aqui eu tenho leitor de CD MP3, leitor de USB, cartão de memória e conexão Bluetooth. Então, para a época, estava ok, estava bem completinho, não dá para esperar aqui uma central multimídia ainda, não era um carro de porte médio, né? Mas, ok, dá para ter um mínimo de conectividade aqui. Do lado direito tem um porta-cartões de crédito, algo até hoje já nem tão comum assim. E do lado direito o porta-copos também retrátil, bem legal, um destaque aqui desse carro. E na parte inferior os comandos do ar-condicionado automático, né, digital, o Climatronic, que vinha de série na versão Comfortline.
Na versão 1.6 básica era um item opcional. Tenho aqui controles de temperatura do lado direito e velocidade do ventilador do lado esquerdo. E aqui na parte inferior tem os comandos, né, para direcionar o fluxo de ar para onde eu quiser. Também posso desligar o compressor por esse botão Eco. Aciono e desaciono também o recirculador de ar. Aqui mais para a parte inferior temos um bom porta-objetos maior aqui, dá para colocar um celular grande, algo do tipo, todo forradinho com carpete para não ficar fazendo barulho, ainda bem, né? E aqui temos um outro porta-objetos com uma tampinha retrátil e acesso também à tomada 12 volts, né, que vinha com isqueiro, né, inclusive está aqui, mas também serve para você colocar um carregador veicular. Alavanca de câmbio de 5 marchas MQ200 da Volkswagen, engates bem justos, precisos, é uma alavanca que vai quase sozinha para a marcha que você precisa, o que é bem legal, passa uma certa esportividade a mais, isso é bem positivo na minha opinião. Passando aqui para a parte inferior, temos um outro porta-objetos aqui um pouco mais raso também, sem forração, que se você colocar alguma coisa que vai escorregar e vai cair aqui na greta aqui do banco, o que não é legal. Mas mais para trás temos outros dois bons porta-objetos mais compridos. Esses aqui sim você consegue colocar um celular, uma carteira com mais segurança. Alavanca do freio de mão, tradicional, mecânica, sem segredos. E dois porta-copos também para quem vai tanto no banco de trás quanto para quem vai na frente. Também você consegue acessar aqui com certa facilidade. Bancos em tecido, até de boa qualidade, né? São bancos que têm uma boa aba lateral, dá para perceber que eles te prendem até razoavelmente bem nas curvas, mas não são aqueles bancos bem confortáveis, né? São os bancos ok, né? Comparando aí, por exemplo, com um Siena, né, com alguns carros da Fiat, esses aqui deixam um pouco a desejar em questão de conforto. Mas claro, tem aqui o ajuste, né, de distância, tem o ajuste milimétrico de altura também, né, que eu consigo modificar aqui, né, dependendo da estatura do motorista, né, então aí sim é um ponto positivo. Para o teto aqui temos para-sóis, né, com iluminação e espelhinho e tampinha, tanto para o motorista quanto para o passageiro, né. Então aqui é bem completinho nessa parte. E na parte superior aqui também temos a iluminação central com luzes de leitura que você pode acender individualmente, ou elas se acendem com a porta aberta, como é o caso aqui, ou eu posso deixá-las desligadas o tempo todo. E o detalhe legal é que aqui tem duas lâmpadazinhas pequenas, né, de LED vermelhas que elas se acendem à noite para poder você ter uma luz ambiente, fica um pouco vermelhinha aqui nessa parte central aqui do console, fica bem legal, bem refinado. Retrovisor, ele de série vinha aqui o convencional, né, com a alavanquinha para você modificar a posição caso venha algum veículo na parte traseira, mas tinha o opcional de retrovisor fotocrômico, assim como o opcional também de sensor de chuva, né? É raro ver nesses Polo equipados com esses opcionais, mas tinha disponível. E como será que é a vida de quem vai no banco traseiro desse carro, né? Então, vamos ajustar aqui o banco para mim. Tá um pouco do jeito que eu gosto de dirigir, mais ou menos é assim. Joelho não totalmente esticado. O banco está aqui o mais baixo possível. E agora sim, vamos lá ver o que sobrou de espaço interno. E eu acredito que não vai sobrar muito espaço para uma pessoa da minha estatura, se tiver uma outra da minha estatura dirigindo lá, né? Vamos fechar aqui. E meu joelho está praticamente encostando aqui no banco da frente, né? Dependendo, se for uma pessoa um pouco mais baixa, ele vai ajustar esse banco para frente e tudo certo, né? Só que é claro, né? Esse aqui não é um carro que tem um bom espaço interno. Frente aos seus concorrentes, ele inclusive é um dos de menor espaço interno, como você pode observar aí nos números. E também na altura. Aqui eu estou encostando a cabeça já no teto. Então, para pessoas mais altas viajarem aqui, vai ser no limite do aceitável, né? Um espaço aqui, eu diria, bem próximo do Voyage, né? Então, vai ser dessa forma. Acabamento, mesmo padrão lá da frente, não perdeu em qualidade. Plástico duro aqui em cima, parte inferior temos um tecidinho, temos até alto-falante, né? Uma tweeterzinha aqui para dar uma composição no sistema de som. Botão do vidro elétrico, bem próximo. Detalhe também legal que
nessas versões aqui, né, já vem também com as maçanetas em pintura imitando um aço escovado. Bem interessante. Apoio aqui para o braço. E o vidro traseiro também ele não abre por inteiro. Fica esse tanto aqui faltando, né? Mas ainda tem um certo bom campo de visão. Tem também alça de teto, caso seja necessário. Temos também luz de leitura traseira, o que é muito bem-vindo para você que tem criança pequena e precisa, né, de uma iluminação extra aqui quando for colocar uma cadeirinha, tirar uma cadeirinha à noite dentro da garagem, é muito importante, né? Também um outro opcional que esse Polo tinha, e essa unidade específica vem equipado, é com Isofix, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Aqui eu tenho duas posições de ancoragem de cadeirinha. Então dá para levar até duas cadeirinhas aqui ao mesmo tempo, o que é um bom ponto positivo. Encosto de cabeça para todos os ocupantes, porém cinto de 3 pontos só para quem vai nas laterais. E aqui temos um túnel central muito elevado. Quem vai aqui no meio, nossa, é até difícil passar. Quem vai aqui no meio do banco traseiro vai disputar espaço aqui de pé com quem está na lateral a todo momento. Claro que não é um veículo indicado para 3 adultos no banco de trás. Olha só como é que eu estou aqui. Nem dá para me posicionar muito bem nesse banco, né? Então, se esse banco aqui também tiver mais para frente, eu consigo ter um pouco mais de espaço. Mas olha, até para passar o pé aqui é complicado, né? Mas tudo bem, não dá para esperar o espaço, por exemplo, de um Jetta, né? Aqui a proposta é de ser um sedã ainda compacto, né, em dimensões, porém com um pouco mais de requinte, um pouco mais de equipamentos do que o compacto mesmo de fato, que era o Voyage. E falando de mercado, né, com preços atualizados de agora, abril de 2024, quanto está custando um carro desse hoje conforme a tabela FIPE? Começando pela versão de entrada, 1.6 MI com câmbio manual, está avaliado em R$ 39.737 no ano modelo 2013. Acima dela tinha a versão MI com o câmbio automatizado iMotion, avaliada em R$ 40.201, que inclusive é um câmbio que eu não recomendo muito você pegar, é um sistema de transmissão que dava um pouco mais de trancos, né? Basicamente essa transmissão manual aqui com um robozinho ali, um sistema automatizado para trocar as marchas por você. E na prática é um sistema que dá mais problema, tem um custo de manutenção maior, então pegue um carro desse sempre com câmbio manual. Acima da iMotion, né, tem essa versão aqui que estamos nela, né, que é a 1.6 Comfortline manual, avaliada em R$ 40.254. E também tinha a opção dessa versão aqui Comfortline com o câmbio iMotion, sobe para R$ 40.301. Muito pouca diferença de preço, né? Porque a iMotion desvaloriza mais ao longo do tempo. Quando era 0 km, a versão iMotion tinha um valor considerável acima dessa aqui. Então hoje já está praticamente no mesmo preço. E acima tem a versão top de linha, que é a Comfortline com motor 2.0 e câmbio manual. Essa já está avaliada em R$ 42.508. Então aqui sim já dá um salto um pouco maior pelo motor 2.0. E quais são os principais concorrentes desse carro aqui nesse ano modelo aí de 2013? Na Chevrolet temos o Prisma, configuração LTZ top de linha com motor 1.4 e câmbio manual por R$ 45.531, mais caro que esse aqui, e com motor de menor cilindrada. A Hyundai tem o HB20S, versão Premium 1.6 manual por R$ 40.904, praticamente o mesmo preço do Polo. Na Honda temos o City, versão EX 1.5 manual por R$ 50.492, R$ 10.000 mais caro do que o Volkswagen. A Toyota, entretanto, já tem um veículo com um preço um pouco mais acessível, que é o Etios, versão XLS 1.5 manual por R$ 37.749, hoje também cotado aí na FIPE de abril de 2024. Na Fiat temos o Linea, né, que é o mais barato da categoria, versão Essence 1.8 manual por R$ 29.993, é um dos que mais caiu de preço aí, mesmo sendo um carro bem equipado, com bons pontos positivos, não escapou de uma alta depreciação frente a vários de seus concorrentes, né? E na Ford tem também o New Fiesta, versão SE 1.6 manual, 2013 ainda era aquele Fiesta mexicano importado, por R$ 33.896. Olha só, mesmo o Fiesta tendo desvalorizado bastante, ainda não caiu tanto de preço quanto o Fiat, né? Então, para você que quer um meio termo entre um carro de boa facilidade de revenda, mas que não seja tão caro quanto um Honda City, talvez esse aqui possa se encaixar muito bem nas suas
necessidades, nas suas prioridades. E também um carro que não seja tão complicado de revender ou tão desvalorizado quanto um Fiat Linea ou até mesmo o próprio Fiesta Sedan, né, que estão bem mais baratos no mesmo ano de fabricação, porém vai ser mais complicado de revender. Qual desses você compraria? Deixa aqui nos comentários pra gente. Mas vamos lá pra frente agora falar de conjunto mecânico, ver o que tem ali debaixo do capô, né? Então, bora comigo lá conferir. E para abrir o capô, né, como praticamente todos os carros, né, temos uma alavanquinha bem próxima aqui. Sem segredos. Claro, o carro do meu uso diário, esse aqui vai ser fácil de achar a trava dele, né? E temos acesso ao polêmico motor EA111, que muita gente às vezes tem um certo receio, né? Por causa de alguns problemas que ele enfrentou ao longo dos anos, mais especificamente os 1.0, né? Mas esse aqui ele é 1.6, não tinha esse 1.0 para o Polo aqui nesse ano modelo. É um motor um pouco mais confiável desde que você saiba cuidar bem dele, cuidar da parte preventiva. Aqui o mínimo é a troca de óleo. Você não pode usar outro óleo nesse motor que não seja o especificado no manual do proprietário. Norma VW50200. Já fiz um vídeo completo explicando sobre essas normas, qual óleo certinho. E também já fiz um vídeo completo falando sobre o projeto desse motor, todos os detalhes para você ficar ligado, todos os cuidados que você tem que ter para ter esse motor aqui sempre confiável nas mãos e também onde que o bicho pega, principalmente naqueles 1.0, né? Como é que eles deram problema também. Link na descrição para você conferir. Mas aqui ele é um EA111 já na sua versão VHT. VHT já não tem mais aquela capona de plástico grandona aqui em cima, né? Que abrigava o filtro de ar. Esse aqui, o filtro de ar foi deslocado aqui para a lateral e você consegue visualizar o motor aqui mais facilmente. Potência? 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol depois dessa modificação. E o torque? 15,4 kgfm na gasolina, 15,6 no etanol, isso já a 2.500 RPM. Então é um motor que já entrega um torque mais em baixos giros. Foi uma das grandes melhorias desse motor de 2008 em diante. Esse torque máximo aumentou já em números máximos, né? E também veio entregue num giro menor comparado com os anteriores. Então é um carro para você andar ali entre 2.000 e 3.000 RPMs que você vai conseguir boas médias de consumo aí, sem sombra de dúvidas. E não é um carro muito pesado, aqui temos 1.137 kg nessa carroceria sedã. Então, a relação de peso-potência aqui fica em 10,9 kg por cavalo. Em números, pode ser que não agrade muito, né? Parece que é um carro um pouco lento. E de fato, vai depender muito de quantos passageiros tem dentro desse carro. Se você estiver sozinho ou com mais uma pessoa, você vai perceber que é um carro que sim tem ótimas respostas ao acelerar. Quanto mais você for colocando passageiros, colocando bagagens no porta-malas, aí sim você vai percebendo que esse peso vai mudando um pouco o desempenho, você vai ter que antecipar um pouco mais as suas retomadas de velocidade e é um pouco nítido nesse carro aqui. Mas em 99% das situações ele se sai muito bem, ele tem um bom torque embaixo, ele tem boas retomadas que vocês vão ver já já quando a gente leva esse carro para a estrada. Em questão de manutenção aqui é tudo muito simples, sem segredos. Ali detalhe do reservatório ou tanquinho de partida frio, né? Para você abastecer com gasolina quando estiver utilizando o etanol numa época mais fria. Fácil acesso, assim como o reservatório do líquido de arrefecimento. Utilize sempre aditivo com água desmineralizada na proporção correta. Você consegue verificar o nível ali com facilidade. Reservatório do fluido da direção hidráulica está bem aqui na parte da frente também. Muito fácil de você verificar o nível ali. Assim como o nível do óleo do motor, varetinha laranjada aqui também bem na cara do Gol. Tudo muito à vista. A bateria desse carro que é um pouco chata de trocar por causa dessa capa plástica aqui, todo esse acabamento aqui, dá um pouco de trabalho de você tirar e acessar a bateria. Mas de resto aqui, tudo simples, olha só, filtro do ar do motor também aqui está na mão e aqui também você tem acesso ao reservatório para o lavador de para-brisas. Aqui você tem que ficar ligado com alguns detalhes, né, que é bem comum desses EA111, né? Por exemplo, é muito comum dele vazar óleo no filtro anti-chama. É uma peça que vem localizada aqui na parte traseira aqui, né, do motor, fica aqui, melhor dizendo, né, na lateral, embaixo do coletor de admissão. É uma peça relativamente barata, simples de trocar, mas
ela, se você não colocar uma peça de qualidade, ela vai ficar vazando ali com certa frequência. Também é comum de ocorrer folga em caixa de direção desse carro aqui, então é um detalhe para você olhar e avaliar quando eu estiver olhando um carro desse para comprar. Faça um test drive, não compre sem fazer um test drive, dê uma volta nesse carro, verifique, né, se o volante ali não está dando nenhum sinal, nenhum ruído de folga, né? E não só isso, né? Você vai olhar um carro desse para comprar, qualquer outro, você tem que olhar toda a parte de documentação, parte estrutural, ver se o carro não foi batido, se não tem nenhuma colisão séria. Tem que verificar também se não tem nenhum problema de documentação que vai dar problemas quando você for transferir esse carro para o seu nome, na verdade. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens, de tudo que você tem que avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais objetiva, mais técnica, criteriosa e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição do primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando aqui de suspensão, é um outro detalhe para você ficar ligado, é muito comum também de dar problema nos coxins dos amortecedores dianteiros desse carro, né? Geralmente eles começam a apresentar alguns ruídos, dá um pouco de folga e são necessários a sua substituição. E detalhe, não adianta comprar um de baixa qualidade, um paralelo que você vai colocar aqui, vai rodar poucos meses e ele vai estourar de novo. Vai trocar coxinho de um Polo desse, seja o dianteiro ou o traseiro, coloque de qualidade, peça de primeira linha ou até original, se possível, ainda consegue encontrar, que você não vai ter problemas tão cedo. Já que eu falei de suspensão, né? McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, configuração mais simples. Aqui, os coxins são peças um pouco mais caras. Nada de inviável, mas é um pouco mais caro. Mas de resto aqui, buchas de bandejas, amortecedores, bieletas, ponteiras, articulações, tudo que você precisa trocar nesse carro aqui com relação à suspensão, tem preços bem acessíveis, bem próximos aí de um Voyage, de um Gol, aí com certeza. Sistema de freios, a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira. É uma configuração também voltada para uma menor complexidade mecânica, mas são até bem dimensionados aqui para esse veículo. Mas na teoria tá tudo muito bom, tudo muito bonito, não é verdade? Agora vamos levar esse carro para a estrada, dar uma volta nele, passar todas as minhas impressões ao volante, né? Então vem comigo agora. Então vamos dar uma volta agora no Polo Sedan 2012 com motor 1.6, passar para vocês todas as minhas impressões ao volante e também de quebra fazer um teste de consumo. Para isso aqui é muito fácil, zerar o computador de bordo, só pressionar aqui o botão OK, segurar por alguns segundos e aparecer os 3 risquinhos, tá? No início aqui do monitoramento. Então vamos começando aqui falando de estabilidade, que é um dos pontos fortes desse veículo em específico, né? É um carro que já estava, vamos dizer assim, muito à frente do seu tempo na época que ele foi lançado nessa plataforma aqui, que é a PQ24. Esse carro, ele possuía uma estrutura muito mais rígida com relação à torção. Então, por ele ter uma carroceria soldada a laser, inclusive foi o veículo que estreou isso no Brasil, esse carro aqui, em curvas de mais alta velocidade, ele se sai muito bem. Tanto é que ele não exige uma suspensão tão refinada na traseira. Ele trabalha com um eixo de torção convencional, de manutenção mais acessível, quando você precisar trocar uma bucha, trocar um coxim traseiro, qualquer coisa desse tipo ali, vai ser mais acessível. E de quebra, a carroceria é ela que faz a maior parte do trabalho aqui com relação à estabilidade. E também os amortecedores podem ser um pouco mais voltados para o conforto, não precisam ter uma carga ali tão voltada para a estabilidade, né? Então não precisa dar aquela batida tão seca. É uma suspensão assim equilibrada, voltada um pouco mais para a estabilidade do que para o conforto. Tanto é que esse carro aqui, nas medidas de pneus originais 195/5515, dentro de cidade ou em estradas não muito bem pavimentadas, ele já dá uma batida um pouco mais seca ali de suspensão. Nosso teste padrão, né? Quinta marcha, 80 km por hora, tá ali a 2.200 RPMs para o motor 1.6, 8 válvulas, aspirado, tá ok. Inclusive esse câmbio aqui, ele teve as suas relações de marchas alongadas, né? Quando se compara com os Polo de 2009, 2008 ali para trás, antes da atualização do motor VHT, né?
esse aqui com o motor VHT que tem mais torque em baixas rotações principalmente, ele permite que o câmbio seja um pouco mais alongado e isso favorece também na economia de combustível. Peso de direção aqui é uma hidráulica convencional, não nota-se muita diferença de peso de acordo com a velocidade. É um carro que dentro de cidade ainda tem o conforto da direção hidráulica para você fazer suas manobras, só que é uma direção um pouco mais pesadinha. Quando eu faço teste em vários outros carros aqui que vocês já acompanharam aqui no canal, né? Inclusive playlist na descrição para você conferir. Esse aqui eu percebo que ele tem uma direção um pouco mais pesadinha. Na estrada já fica com o peso ideal aqui, 80 km por hora, se sai muito bem aí, com certeza. Uma primeira parcial do consumo, né? É claro que vamos rodar mais aqui para fazer esse teste, mas no momento 18 km por litro, o carro está abastecido 100% com gasolina, então é dessa forma, né? Claro, né? Esse consumo aqui vai baixar um pouco esse número, mas tá ainda um consumo muito bom. É um motor que, se você souber levar ele tranquilo, sem forçar muito, mantendo velocidade, igual eu estou fazendo aqui, você consegue extrair boas médias de consumo dele com certeza. E também consegue ter desempenho, ter torque em baixas rotações quando precisar. Nessa hora, é claro, ele vai puxar um pouco mais de combustível, mas de uma forma geral não é aquele carro gastador. Tem força quando precisa e tem uma economia de combustível razoável. E um teste aqui de estabilidade, olha só, não rola nada de carroceria. Tá no outro extremo do espectro da Fiat, né? A Fiat já tem aquela suspensão mais macia, confortável, excelente para dentro de cidade, para ruas de calçamento, né? Esse aqui, ele não é um Honda, né? Não chega a ser um Honda, como eu falei, mas em questão de estabilidade, ó, ele se sai muito bem, com certeza. Comandos aqui todos muito bem localizados, né? Comandos do volante aqui de fácil acesso. Pedais também são bem próximos, pedal de freio, acelerador, se eu precisar fazer um punta-taco, né? Bem fácil, consigo trocar de marchas rapidamente. Detalhe, né, das trocas de marcha, então, alavanca de 5 marchas do câmbio MQ200, engates bem justos, precisos, na minha opinião, um dos melhores aí do mercado de usados quanto à precisão nos engates, né? Bem próximo dos Honda Civic, Honda Fit aí. O que desagrada um pouco nesse carro é, claro, o acabamento. Aqui não vai dar para perceber muito, né? O asfalto, ele, na sua grande maioria, ele está até bem lisinho, mas dentro de cidade faz bastante ruído aqui, né? Nesses plásticos aqui de forro de porta, painel, bate algumas coisas. É um carro também com 151 mil quilômetros, não dá para exigir que esteja como novo, né? Mas em outros veículos, vários que eu já testei aí também em quilometragens mais baixas, né, da Volkswagen, geralmente bate alguma coisa aqui de painel. Infelizmente é dessa forma. Aqui vamos começar a nossa primeira subida, né? Já vou colocar uma quinta, não precisa manter quarta, e vamos ver como é que ele vai se sair lá em cima. Aqui também temos umas curvinhas um pouco mais fechadas e é claro que ele se sai bem aqui de uma forma geral. Não é um carro que passa sustos em curvas de mais alta velocidade. Vários carros aqui nessa curvinha pedem uma quarta marcha, né? Claro, a curva é fechada, depende muito da velocidade, mas olha só. Aqui não vou ficar forçando de quinta, mas ele vai como a maioria dos outros carros que eu já testei. E o consumo aqui, é claro, agora ele deu uma baixada, né? Forçando na subida, já está caindo ali para próximo dos 16 km por litro. Mas se sai muito bem. Quando você pega uma descida aqui agora também, já aproveita o embalo e retoma o bom consumo de combustível. Em visibilidade também é um carro que agrada, né? Tem uma boa área envidraçada, a linha de cintura ela está um pouco mais baixa. Se eu precisar observar rapidamente aqui pela lateral, eu consigo ter um bom campo de visão para fazer uma manobra. O espelho ali do lado direito, né, tem a função tilt down, né? Se eu engatar a marcha ré, ele vai baixar automaticamente, ele me ajuda bastante. E como eu disse, né, é um carro que tem uma boa resposta em baixos giros. Olha, eu apertando o pé aqui um pouquinho, ele já entrega essa boa resposta ali já nos 2.000 RPMs.
Acima dos 3.500, 4.000 ele já fica um pouco mais lento, vamos dizer assim, já não está empurrando tão bem, mas aqui nessa rotação ele vai muito bem. Teste de desempenho, 90, 95 km por hora, quinta marcha, pé embaixo. Vamos ver como é que ele vai se sair lá em cima. Será que vai sair melhor do que um Fox 1.6, um pouco pior? Como que vai ser? Ainda está mantendo a quinta marcha, olha só. 2.000 RPMs e saiu a 70 km por hora aqui em cima. Tirei o pé, caminhão na frente, mas não precisou nem reduzir marchas, né? Se eu tivesse entrado lá embaixo a exatos 90 por hora, talvez ele tivesse saído um pouco mais fraco aqui em cima, né? Mas ainda assim, a grande vantagem do torque em baixa rotação é justamente essa. Falando aqui de posição dos comandos, né? Comecei falando um pouco antes. Sistema de som bem aqui próximo, de fácil acesso, assim como os comandos do ar-condicionado. Eu consigo ajustar a temperatura e velocidade do ventilador por aqui, mas nesse carro específico que tem o ar digital, geralmente você ajusta só a temperatura para onde você quer. Você só liga aqui pelo alto, às vezes liga o recirculador e pronto, né? Não precisa ficar mexendo aqui a todo momento, então vai tudo bem, você não precisa desviar muito aqui a atenção do que está acontecendo na estrada. Visibilidade aqui também das informações do quadro de instrumentos, sem problemas, tudo aqui bem na vista, né? Claro, consigo mudar aqui também as informações do computador de bordo. Aqui uma velocidade média até o momento de 59 km por hora, é uma estrada mais local, né? Não dá para andar numa velocidade muito alta. Já rodei 12 km, né? É um teste mais curtinho, mas já dá para a gente ter uma boa noção do consumo de combustível. Agora no momento em 15,6 km por litro, né? Aquelas duas subidas realmente elas diminuem bastante a média. Por isso que eu disse, é um carro que, se você tiver num trajeto mais tranquilo, mais plano ali, você consegue boas médias. Se não tiver com muita pressa, se não ficar fazendo ultrapassagens a todo momento, vai ter uma média legal. Se pegar um trecho muito sinuoso, muita serra, toda hora ultrapassagem, baixa a quarta, baixa a terceira aqui, o consumo ele tende a ficar mais elevado também, né? Então vai muito da forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. Aqui também tem o fácil visualização da temperatura do líquido de arrefecimento. Ali, como todo bom Volkswagen, né, o ponteiro fica cravado nos 90 graus. E eu já fiz um vídeo completo falando sobre isso, por que esse ponteiro fica só ali nos 90 o tempo todo. É claro que o motor não vai manter essa temperatura ali a todo momento, né? Ele varia bastante até, inclusive. Então, vou deixar na descrição também o link para o vídeo explicando o porquê disso aqui. Mas, basicamente, via de regra, se esse ponteiro na estrada ele sair do 90, se for para baixo, provavelmente a válvula termostática travou aberta ali e está circulando mais líquido de arrefecimento do que deveria. Se passar para frente dos 90 graus, pare e desligue o motor o mais rápido possível para você não comprometer aí o funcionamento dele, porque pode já estar entrando aí numa condição de superaquecimento. Mais um teste de estabilidade, né? Uma curvinha mais fechada e vamos ver aqui a rolagem de carroceria dele, né? Rola bem pouco, né? Você percebe que faz curvas com segurança. Tem carros aqui que o próprio corpo da gente inclina um pouco mais nessa hora, então faz toda a diferença quando você tem uma suspensão, uma carroceria mais bem construída, voltado para uma melhor rigidez torcional, como é o caso desse carro aqui. E o consumo até o momento 15,3 km por litro. Claro, já testamos carros aqui nessas mesmas condições e outros tiveram um consumo bem melhor do que o Polo, né? Então ele tem um desempenho, um bom torque em baixa rotação, mas também vai puxar mais gasolina quando você resolver pisar um pouco mais. Mas, claro, né, bem aprovado aí também, com certeza. E é isso aí, para você que está buscando um sedã compacto, compacto premium, que tem um desempenho razoável, também com consumo de combustível, vamos dizer assim, aceitável, né, para um carro desse porte, com uma boa lista de equipamentos.
bem interessante pensar nessa versão Comfortline que já vem um pouco mais bem equipada de série. Então, eu diria que pode ser sim uma excelente opção de compra também com uma boa capacidade de porta-malas. E se você quer ver mais vídeos, mais detalhes ainda sobre esse carro aqui em específico, eu vou deixar aqui uma playlist completa que eu já fiz. Falei de tudo que é possível falar desse carro em mais de 6 anos que eu tô com ele. Só de canal tem mais de 4 anos aqui no YouTube também, então já fiz bastante conteúdo sobre ele. Confere aqui depois que você vai conhecer todos os detalhes sobre esse carro e decidir se sim ou não vai ser a melhor compra para você. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.